Chico Xavier, mais uma vez, devo agradecer a sua presença neste Pinga-Fogo especial, em que você, tenho certeza, irá nos encher de alegria, de fé e de esperança. São seus, Chico, os instantes iniciais para a abertura dos nossos trabalhos e o seu primeiro contato com milhares e milhares de telespectadores que esta noite nos honram com sua audiência. Sinceramente, devemos confessar que estamos aqui numa posição imerecida. Emprestou-se tamanha solenidade a este programa que, sinceramente, nos surpreendemos sobremaneira. Mas era impossível recusar um convite tão gentil da parte da TV Tupi, Canal 4, do nosso grande São Paulo, quando recebemos aqui tantos testemunhos de respeito e de apreço, já que fomos convidados para um encontro de Natal, de modo a comentarmos a doutrina cristã diante da vida contemporânea, razão por que solicitei de todos os companheiros espíritas cristãos uma prece em meu favor, para que eu possa cumprir o dever a que fomos chamados. Devo também declarar de público que, pessoalmente, não estou representando o pensamento de nenhuma instituição espírita evangélica do nosso país. A TV Tupi, por seus dignos representantes neste programa, convidou-nos em caráter pessoal, a fim de conversarmos do ponto de vista das nossas impressões mediúnicas em contato com os nossos amigos espirituais já desencarnados, experiência essa na qual estamos desde o ano de 1927. Por último, pedimos licença para dizer que rogamos aos nossos benfeitores espirituais que nos assistissem, que me inspirassem, para que a palavra que eu possa dizer não venha a ofender os nossos governantes, as nossas leis, as nossas autoridades, porque nós sabemos que sem lei nós rolaríamos no caos. Portanto, qualquer enunciado verbal dos pensamentos que eu venha a expor, esses enunciados são filhos de nosso coração, de nossa fé, de nossa profunda fé cristã. Pedimos tanto que sentimos ao nosso lado o nosso grande benfeitor, para mim especialmente grande benfeitor Emmanuel, que me pede transmitir as palavras do apóstolo São Paulo na epístola a Tito, no capítulo 3, versículos 1 e 2. Lembra-lhes para que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, sempre prontos para as boas obras. Não difamem ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de cortesia para com todos os homens. Quem vai formular a primeira pergunta a você é o jornalista Vicente Leporassi. O senhor Francisco Cândido Xavier, na qualidade de jornalista bisbilhoteiro, responsável por um jornal radiofônico de grande penetração, eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual o tratamento que quer que lhe seja dispensado. De Chico, de Francisco Cândido, de Excelência, ou vamos nos tratar como dois mineiros amigos de longa data? Apenas Chico e já é demais. De mineiro para mineiro? De mineiro para mineiro. Irmão para irmão.
Então, Chico Xavier, vamos agora, vai com casca e tudo, hein? Chico Xavier, primeira pergunta que eu lhe faço, e espero a sua resposta sem hesitação, da forma que eu já ouvi. Eu, além de ser leitor insaciável da sua obra, como é que chama? Psicografada? Psicografada. Obrigado, Freitas. É sempre bom a gente ter um deputado aqui na Ilharga. Eu sou telespectador e todas essas coisas que dizem respeito a coisas do espírito me interessam. Então eu vi o seu primeiro programa e quero saber de você, Chico Xavier, meu amigo, meu irmão, até onde a sua religião, o espiritismo, admite, tolera ou coonesta o umbandismo. Respeitamos no umbandismo uma grande legião de companheiros muito respeitáveis, consagrados à caridade que Jesus nos legou, grandes expositores da mediunidade que auxilia, que alivia o próximo, credores do nosso maior carinho, da nossa maior veneração, conquanto estejamos vinculados aos princípios codificados por Allan Kardec de nossa parte. Muito obrigado. Se quiser, na condição de praticante, ou militante, ou simpatizante do umbandismo, que eu quero lhe fazer a primeira pergunta, porque isto foi apenas prolegômeno. Admitamos, Chico Xavier, que um médico ilustre, professor, estudioso, uma espécie assim de nosso convidado aqui do meio da mesa, Dr. Hernani, se especializa em determinada matéria, chega à cátedra e depois, então, sem que se espere, ele morra. A sua obra é truncada com a sua morte, ô Chico Xavier? Ou ele, depois de morto, pode continuar na evolução do espírito? Perfeitamente. Conheço diversos médicos desencarnados que prosseguem em tarefas edificantes, profundamente veneráveis para nós todos, e todos eles, esses amigos, nos informam que continuam em seus apostolados dentro da ciência, para lá da vida física, não só cooperando no campo da assistência religiosa propriamente dita, mas inspirando os seus companheiros de ministério dentro da ciência, amparando-os e inspirando-os e promovendo meios para retornarem ao nosso plano físico, a fim de executarem programas imensos a benefício da humanidade, já que uma existência de 60 a 100 anos no corpo físico é muito curta, principalmente para os grandes médicos, senhores de alevantados ideais. Freitas Nobre com a pergunta seguinte. Estamos na semana do Natal. Todos falam do Natal. Todos tentam interpretar o Natal. Para a doutrina espírita e para Chico Xavier, que apresentação especial, que significação especial tem o Natal? Os espíritos amigos nos têm ensinado por muitas vezes que, ante o Natal, reformulamos os nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nossas vidas estão entregues em nome de Deus. Aquele que, em sua infinita misericórdia, nos conserva junto de seu coração, infinitamente amoroso, como tutelados no planeta terrestre, abençoando-nos, orientando-nos, tolerando-nos as fraquezas e encaminhando-nos para uma vida melhor. Devemos, com toda sinceridade, asseverar que sem Jesus Cristo em nossas vidas,
Seja qual for a interpretação que venhamos a dar aos seus ensinamentos, sem Jesus Cristo em nossas vidas, não estaremos muito longe de uma regressão para as selvas. Por isso mesmo, o Natal é importante, continuará a ser importante. E embora muitas vezes cercado de incompreensões humanas, o Natal há de ser o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, pulsando no mundo, assim como estamos vendo o coração maravilhoso do nosso Divino Mestre, palpitando na alegria de toda São Paulo, em festiva comemoração para a passagem do natalício daquele que é o maior amor das nossas vidas. Dr. Hernani Guimarães Andrade é quem formula a próxima pergunta. Antes de formular a minha pergunta, eu quero justificá-la. Eu pertenço ao Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, uma entidade de natureza estritamente científica. Todavia, eu, como parapsicólogo, reconheço na extensa obra do Sr. Francisco Cândido Xavier um manancial profundo em que podem encontrar-se muitas informações de natureza científica pertencentes ao ramo, ao campo da parapsicologia. Em particular, eu aponto como mais importante contribuição nesse campo aquilo que tange a natureza do homem. Dentro da obra de Francisco Cândido Xavier, em particular, a sua série Nosso Lar, encontra-se abundante material que servirá no futuro, e num futuro muito próximo, aos parapsicólogos do mundo todo, como meio de informação segura e bastante científica. É por isso que eu me dirijo ao Sr. Francisco Cândido Xavier com uma pergunta ou várias perguntas de caráter científico. A primeira pergunta é a seguinte: vários parapsicólogos, como o Dr. Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, o professor Banerjee, da Universidade de Varanasi, na Índia, estão estudando seriamente o problema da reencarnação. Já se catalogaram mais de 2.000 casos que sugerem fortemente ser a reencarnação uma lei biológica natural. Inclusive, na Universidade de Virgínia, já estão sendo analisados em computador eletrônico mais de 1.000 casos sugestivos de reencarnação ali catalogados. Em vista disso, solicito a gentileza de um pronunciamento de Vossa Senhoria, Sr. Francisco Cândido Xavier, sobre tão importante matéria, particularmente quanto às consequências da eventual aceitação da lei da reencarnação por parte da ciência oficial. Fato esse que, pessoalmente, eu acredito será para muito breve. Agradecemos muito as palavras do nosso caro entrevistador. Bem, peçamos a ele para que o tratamento a mim dirigido seja apenas o de Chico, conforme sugeriu o nosso querido amigo e caro jornalista Vicente Leporassi. Emmanuel e outros amigos espirituais nossos quais André Luiz e outros, são unânimes em afirmar que semelhantes pesquisas são da mais alta importância para os destinos da humanidade. E que apenas será interessante que os nossos cientistas acrescentem ao sentido dessas verificações o lado moral da reencarnação, ligando o fenômeno biológico da reencarnação do espírito no planeta terrestre àquela divina lei anunciada nos evangelhos
a cada um por suas obras, porque, segundo os princípios kármicos, colhemos sempre os efeitos de nossos próprios atos. Então teremos os estudos da encarnação cada vez mais ricos de substância, se conseguirmos aliar semelhantes constatações com o efeito moral que elas encerram em si mesmas. Muito bem. Durval Monteiro com a pergunta seguinte. Chico, apenas Chico, nós estamos vivendo a era dos computadores. A cibernética domina o mundo. Mais e mais o homem vai sendo escravizado pela máquina. A par disso, o recolhimento do homem para as coisas do espírito me parece cada vez menor. Chico, honestamente, será que a máquina fria, calculista, violenta, vai conseguir estrangular o homem? A pergunta do nosso caro amigo que nos entrevista é muito válida e devemos reconhecer que hoje precisamos estudar até mesmo os nossos lazeres e que a nossa mente não tem estado tão eficientemente preparada para o descanso que a máquina nos trouxe e muitas vezes nos impõe. A automação nos faz viver hoje na presença do futuro. Por isso mesmo, os espíritos amigos nos pedem para que sejamos cultores da chamada prospectiva, a ciência da prospecção. Precisamos compreender que dentro de uma estrada nebulosa necessitamos de luz que nos mostre a frente. Necessitamos de reuniões de técnicos, de religiosos, de cientistas, de pais de família, de mães de família, para não confundir o papel essencial da mulher em nossa civilização. Precisamos ouvir as pessoas amadurecidas na experiência, os mais jovens, para compreendermos o que será de nós no dia de amanhã, se abandonarmos os nossos propósitos espirituais de vivência na construção de um mundo melhor. Precisamos compreender o cristianismo como sendo uma doutrina de vivência humana, para que nós não venhamos a perder o calor da fraternidade uns para com os outros, para que não sejamos transformados em simples números na vida econômica ou em meros robôs em nossa vida social. Para isto, não basta ouvir os adivinhadores da futurologia, conquanto respeitemos todos eles, mas realizarmos por nós, dentro do país, sob a custódia das nossas autoridades, mesas redondas, para compreendermos a importância da família com as áreas de compreensão que a família é hoje chamada a descerrar em seus núcleos para nos adaptarmos à era nova. Precisamos compreender a importância do lar como célula da vida social, para que não venhamos a despencar num caos do qual não sabemos amanhã como nos levantarmos. A pergunta do nosso caro amigo, Dr. Durval, é muito válida e sugere a nós todos um vasto movimento de meditação com respeito aos nossos próprios destinos, porque as máquinas estão impondo a nós todos um repouso para o qual muitos de nós não estamos preparados. Precisamos de estudar intensivamente, compreendendo que o estudo
não é apenas uma obrigação para a mente infanto-juvenil. Nós todos, aqueles que amadureceram na experiência da vida, precisamos estudar os nossos próprios caminhos de amanhã, para que não venhamos a entrar nas trevas de espírito, porque isso seria o nosso regresso à desordem, e nós não podemos pensar nisto, porque nós nos referimos ao Brasil, nós somos cristãos em nossa formação e devemos preservar este título e devemos respeitá-lo. E temos nos ensinamentos de Jesus bastante material para superar a influência surpreendente da máquina. Diz o nosso Emmanuel, que está presente, nós, como cristãos, vencemos 300 anos de martírio nos primeiros séculos do cristianismo. Será possível que agora não saibamos vencer o nosso próprio excesso de conforto para sermos cristãos? É uma pergunta para nós também. Saulo Gomes, responsável pela pergunta seguinte. Chico, muito obrigado por ter vindo. Em nome da equipe, eu também precisava de você nessa despedida. A nossa pergunta é simples. O que pensam os chamados benfeitores espirituais quanto à posição do Brasil atual, seja no terreno político ou social? Vamos responder com muito respeito, segundo o que temos ouvido dos nossos benfeitores espirituais. A noite é consagrada ao Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, em cujos ensinamentos empreendemos a nossa formação como povo organizado. Por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância. Nós sabemos que, segundo os nossos léxicos, orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou nosso pensamento a Deus em súplica ou louvor. Orar significa também discursar, expor os nossos pontos de vista, e por isto mesmo a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático do cristianismo, porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades de crer ou de interpretar o fenômeno da fé. Então, sem qualquer expressão eufemística, declaremos que a posição atual do Brasil é das mais dignas e das mais encorajadoras para nós, porque a nossa democracia está guardada por forças que nos defendem contra a intromissão de quaisquer ideologias vinculadas à desagregação. Precisamos honorificar a posição atual daqueles que atualmente nos governam, que vigiam sobre os nossos destinos. A oração e a vigilância, preconizadas por nosso Senhor Jesus Cristo, se estampam com muita clareza em nosso governo atual. E nós todos vamos dizer, com os nossos benfeitores espirituais, devemos orar muito, pedir muito a Deus e unir os nossos pensamentos para que a união seja preservada dentro das nossas forças armadas, para que nós tenhamos o direito de orar, isto é, discursar, permutar livremente os nossos pontos de vista, dar os nossos pareceres, emitir as nossas opiniões
em matéria de vivência particular e coletiva. Portanto, com todo o respeito e sem nenhuma ideia de bajulação, falo pessoalmente de minhas pequeninas confabulações com os espíritos amigos e profundamente amigos do Brasil cristão em nosso Senhor Jesus Cristo. Digo que nós devemos pedir para que tenhamos a custódia das Forças Armadas até que possamos encontrar um caminho em que elas continuem nos auxiliando como sempre, para que nós não venhamos a descambar para qualquer desfiladeiro de desordem. Nós não podemos ignorar, muitas vezes, abramos um parênteses, muitas vezes muitos de nós acreditam que as Forças Armadas devem apenas funcionar nas ocasiões de beligerância, nas ocasiões de guerra diante do mundo civil. Mas a verdade é que espiritualmente nós estamos em grande conflito. Nós estamos em grande conflito com ideias que, trazidas ao nosso meio pelas comunicações de massa, pelas imposições do nosso tempo, em que o problema de massas tem de ser considerado, nós precisamos resguardar o nosso coração para que essas ideias não se infiltrem em nossa vida pública, em nossa vida coletiva, para que não venhamos a perder o dom da liberdade em Jesus Cristo. Nós sabemos que a persuasão química, a própria chamada felicidade química, podem ser trazidas ao nosso povo através de governos que possamos aceitar com invigilância. Essas ocorrências eliminariam de nossa vida a nossa possibilidade de viver como povo livre. Essas ocorrências eliminariam a nossa resistência psicológica e acabaríamos num povo, talvez, fantoche. Vamos agradecer a situação atual do Brasil, porque o Brasil desfruta de ordem, o Brasil está sob o império da lei. E se a Terra está equilibrada no campo cósmico, é porque a Terra obedece a leis. Se o homem está agora deslanchando para outros mundos através do nosso satélite, não foi desordenadamente que os nossos grandes astronautas conseguiram semelhante realização. Eles atenderam a leis, obedecem a leis. Os foguetes da astronáutica obedecem a leis. Nós estamos sob o império da lei e devemos ser gratos a Deus e cooperar para que não venhamos a perder a ordem, porque a ordem é como a luz do sol. De recebermos tanto a luz do sol, nós muitas vezes nos esquecemos de agradecer esse dom da providência divina. Muitas vezes só compreendemos a ordem quando a desordem aparece. Nós, como brasileiros, não devemos proceder em moldes de insensatez. Reverenciemos aqueles que estão guardando o sentido da ordem em nosso país e fazendo com que cada um de nós possa desfrutar este benefício da ordem em nossa vida particular, em nossos lares, em nossos grupos sociais, em nossas empresas de trabalho, dentro da liberdade que estamos desfrutando. Porque só não estamos desfrutando uma espécie de liberdade. Aquela liberdade de prejudicar a comunidade. E nós estamos no tempo das massas e não devemos prejudicar a ninguém, e muito menos a coletividade. Muito bem. Chico, eu tenho em mãos a primeira pergunta chegada à equipe do Pinga Fogo
e vem exatamente de Uberlândia, cidade próxima à sua Uberaba. Quem formula esta pergunta é o Dr. Domingos Pimentel de Ulloa, reitor da Universidade de Uberlândia. Ele antes faz um preâmbulo, uma observação que é a seguinte, referindo-se a uma entrevista que você concedeu à revista Realidade. Minha tarefa é o livro, não é a cura. Então ele cita a revista Realidade, novembro de 71, número 68. Apesar da afirmativa, o senhor, pelos seus guias, receita dezenas ou centenas de vezes em cada sessão. Muitas, somente exaltações inspiradas na moral, na fé e na esperança. Na maioria, homeopatia em dinamização suave. Pergunta, qual o objetivo? Diminuir o sofrimento que a doutrina, julgo, considera como processo de expiação e aprimoramento? A caridade de curar algumas vezes e consolar sempre? Ou, com perdão da irreverência, simplesmente proselitismo? A informação da revista Realidade é uma informação autêntica. Nós, desde o princípio, temos estado convocados por nossos amigos espirituais à manutenção do livro, e o livro, por nosso intermédio, vem sendo produzido por eles desde o ano de 1931, 4 anos depois de nosso ingresso na doutrina espírita explicada por Allan Kardec com base nos Evangelhos de Jesus Cristo. Compreendemos que as nossas respostas, as respostas dos amigos espirituais por nosso intermédio aos amigos que nos visitam, em sua maioria quase que esmagadora, são sempre respostas baseadas na própria doutrina, em nossa necessidade de paciência, de compreensão, de calma, de humanidade uns diante dos outros. E há um pequeno setor em que os amigos espirituais, a pedido de amigos que nos visitam, indicam homeopatia da 5ª dinamização, que é liberada nos Estados Unidos da América do Norte e até mesmo em países da Europa, como a Alemanha Ocidental, com plena aprovação do mundo médico. Além da 5ª dinamização, somente os nossos amigos diplomados em medicina têm autoridade para apresentar os requisitos necessários ao tratamento ou cura dos enfermos. Quanto ao problema do auxílio, nós nos recordamos daquela palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, quando, em se dirigindo aos sofredores, ele afiançou: vinde a mim, vós, os que sofreis, que eu vos aliviarei. O próprio Senhor não prometeu cura, ele prometeu alívio. Não estamos fazendo absolutamente qualquer comparação. Conhecemos a nossa posição de subverme em minha condição pessoal. Quanto ao proselitismo, devemos informar ao nosso caro consulente de Uberlândia que começamos o nosso grupo orando a bendizer em família um pequeno grupo. Se houvesse da nossa parte qualquer impulso de proselitismo, nós estaríamos recrutando os que sofrem nas cidades de que eles procedem. Em Pedro Leopoldo ou Uberaba, nós estamos em nosso grupo muito humilde de orações. Os amigos nos visitam. É impossível recusar acolhimento, porque aqueles que nos visitam nos conferem uma honra. Orar conosco, vir ao nosso encontro para uma prece, isto é uma bênção para nós. Isto para nós é calor humano, fraternidade, amor em Jesus, aproximação humana, vontade de nos compreendermos uns aos outros, vontade de nos aquecermos de coração para coração,
mas não proselitismo, porque em nossa vida de 45 anos na doutrina espírita cristã, ainda não fomos a cidade alguma recrutar os nossos amigos para as nossas reuniões. O seu nome, por gentileza? Maria Ruda Cavalli. Pode fazer a sua pergunta. Um pouco mais alto, Saulo. Chico, nós sabemos que tudo tende a se aperfeiçoar. Seria possível saber se há algum inconveniente para as pessoas, para o perispírito das pessoas que fazem assim operações plásticas assim do nariz, do queixo, assim de rugas, se há algum inconveniente no plano espiritual para o perispírito dessas pessoas que se submetem a essas operações. Porque às vezes elas trazem benefício para a personalidade da pessoa que se sente melhor, mas nós queremos saber a opinião dos nossos irmãos espirituais. É possível? Você entendeu a pergunta, Chico? Cremos que sim. De um modo geral, me parece que ela quer saber se é pecado no plano espírita fazer operação plástica. Mas seria o caso de perguntarmos à rosa ou ao lírio por que é que eles são tão belos? Perguntar à luz por que a luz brilha tanto? Se a providência divina nos concedeu a plástica regeneradora, naturalmente será para que venhamos a valorizar cada vez mais o veículo físico pelo qual nós nos externamos na Terra. A plástica regeneradora, com orientação médica, é um fator a grandes estímulos psicológicos para que a alegria de viver não feneça em nossos corações e para que possamos trabalhar com mais interesse, com mais estímulo no rendimento de nossa vida para o bem de todos. A plástica regeneradora é muito legítima, tanto quanto a geriatria e a gerontologia que chegaram no mundo pelas mãos da ciência, para que depois dos 40 anos também saibamos facear o período de madureza com a saúde que possamos desfrutar, porque nós não devemos ambicionar o suicídio prematuro através da inércia ou do descaso pela nossa apresentação pessoal. Muito bem, e passamos então à segunda rodada da noite com o Leporassi formulando a sua segunda pergunta. Meu amigo Chico Xavier, eu gostaria que ele fizesse, depois de consultar o Espírito de Luz, que é do Emmanuel, e me respondesse a uma pergunta que vem absorvendo a minha atenção desde há muito. O Zé Arigó, falecido Zé Arigó, notabilizou-se no Brasil e exterior através das suas intervenções cirúrgicas. Ele era o guia de um médico alemão, Fritz, Dr. Fritz. Eu pergunto se há possibilidade, dentro da doutrina espírita, de que a incorporação do espírito do Dr. Fritz continue se reproduzindo no Brasil, aqui em São Paulo, em 5 ou 6 locais diferentes, em outras partes, em 10 ou 15 locais também diferentes e sabidos, e tudo isso simultaneamente, ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, em locais diferentes. Isto é possível, Chico Xavier? Cremos que este caso merece estudos e considerações especiais. Não duvidamos de que o espírito de Dr. Fritz, que realizou tantas empresas de benemerência entre nós, através do médium José Arigó, não duvidamos de que ele possa encontrar um outro veículo, se bem que no gabarito da mediunidade de José Pedro de Freitas, o nosso Arigó, essa integração dele com o médium seja um tanto ou quanto difícil, porque a integração de um espírito, pelo menos notável na beneficência, o
bastante elevado requer tempo. Não podendo apreciar pessoalmente, isto é, não sendo lícito a mim promover o julgamento dos companheiros da mediunidade, estimaria de minha parte um estudo in loco com tempo suficiente para manifestar uma opinião consentânea com a razão, porque compreendo perfeitamente a surpresa do nosso querido amigo entrevistador e jornalista, escritor e nosso querido radialista Vicente Leporassi. Freitas Nobre com a pergunta seguinte. Chico Xavier, Camille Flammarion, há cerca de um século, publicou um livro, estudioso que ele era de astronomia. Aliás, publicou muitos livros. Neste livro publicado há um século, que o telespectador poderá verificar, porque aqui a segunda edição já é de 1807, neste livro, Camille Flammarion publica fotografias que ele obteve do Observatório Astronômico de Paris, do qual era membro, fotografias das crateras lunares. Aqui está um livro, mostrei o frontespício do livro, e aqui está uma das fotografias das crateras lunares, além de outras fotografias elucidativas. Em que ano, Freitas? Em 1877, porém já é a segunda edição. Aqui está também uma fotografia da Lua tirada há um século por Camille Flammarion. Camille Flammarion é autor daquele trabalho da pluralidade dos mundos habitados. Ora, os cientistas da NASA estudaram recentemente, este ano, 2 meteoritos. E nestes 2 meteoritos apuraram que 6 dos 18 aminoácidos do mesmo tipo dos encontrados nas células vivas aqui no nosso mundo terráqueo estavam presentes nesses meteoritos. Ora, que forma, se admitindo-se a existência de vida em outros planetas, que forma poderiam ter os habitantes, os seres viventes desses planetas? Podem os amigos espirituais responder, através de Chico Xavier, a essas indagações que são de tantos e tantos telespectadores? A pergunta de Sua Excelência, o nosso caro deputado federal, Dr. Freitas Nobre, é uma indagação muitíssimo atual. Dentro das minhas pequenas possibilidades mediúnicas, tenho visto criaturas humanas desencarnadas carregando fenômenos semelhantes àqueles que presidem a vida em nosso corpo físico. Allan Kardec, em determinado tópico de O Livro dos Médiuns, fala sobre a diversidade da forma em outros planetas. E o nosso Emmanuel, no livro O Consolador, respondendo a uma pergunta neste sentido, há 32 anos passados, afirmou no livro que não podemos esperar de outros planetas formas físicas absolutamente iguais às do nosso mundo terrestre. Mas estamos numa época de indagações oportunas, de maravilhosas pesquisas do gênio humano, das quais o nosso Camille Flammarion, na França, foi um grande e inesquecível pioneiro. Esperemos que a ciência se pronuncie e que nós possamos, do ponto de vista espiritual, pesquisar de nossa parte e estudar tanto quanto possível as ocorrências da sobrevivência humana para lá da morte física, com os resultados, as consequências da vida que tenhamos empreendido neste mundo. Doutor Hernani Guimarães Andrade, a pergunta seguinte é sua. Chico Xavier, com a sua permissão. Na União Soviética, os parapsicólogos estão desenvolvendo intensamente
a técnica da efluviografia, que foi descoberta pelo casal Semyon e Valentina Kirlian. Refinados métodos usados pelos investigadores soviéticos permitiram a obtenção de fotografias da aura dos seres vivos. Os espantosos resultados obtidos através desta técnica levaram os cientistas soviéticos a admitirem a existência real de um corpo fluídico intimamente relacionado com o soma físico. Deram a este duplo somático o nome de corpo bioplásmico. Consulto a você, Chico, acerca das relações existentes entre tais descobertas e as afirmações da doutrina espírita concernentes ao corpo espiritual ou perispírito. Uma questão muito importante. Num dos últimos números do jornal Psychic News de Londres, o nosso amigo espiritualista da Inglaterra, Mr. Maurice Barbanel, apresentou fotografias muito expressivas do fenômeno que vem sendo estudado por nossos irmãos no norte da Europa. Esperamos que, com o amparo da divina providência, através dos grandes beneméritos da humanidade, cientistas desencarnados, estudiosos que continuam interessados no auxílio ao gênero humano, possam amparar, inspirar a nossa ciência na positivação da existência do corpo espiritual, o modelador do nosso corpo físico, até porque só pela existência dele, do mediador da vida, que é o perispírito, o corpo espiritual, enunciado por nosso caro amigo Dr. Hernani Guimarães como sendo o corpo bioplástico, só por intermédio do corpo espiritual poderemos compreender ocorrências orgânicas, como sejam a produção da adrenalina através da medular, da suprarrenal, com a distribuição no mundo orgânico pelo simpático. Poderemos compreender a produção do acetilcolina no parasimpático, ambos, acetilcolina e adrenalina, a se frenarem um ao outro para equilíbrio da nossa vida física no padrão de robustez e de equilíbrio desejáveis. Só pelo corpo espiritual poderemos compreender a existência da bradicinina no mecanismo da dor e tantos fenômenos neste mundo prodigioso que é o nosso próprio cérebro, cabine maravilhosa dentro da qual, ou por intermédio da qual, a nossa mente pode viver e se manifestar. Cientistas, alguns deles disseram que a mente não tem existência sem a organização física, mas pensamos, estamos absolutamente certos de que sem a mente não temos a existência na organização física. E sim, a mente não depende da organização física para se manifestar em seu pleno equilíbrio, porque cessadas certas possibilidades do cérebro, é natural que a mente esteja na condição do artista que encontrou um violino desafinado, ou sem cordas, ou apenas com algumas cordas na execução de uma partitura em determinado concerto. Durval Monteiro pergunta o seguinte: Chico e apenas Chico, com uma condição, que você retire o doutor da resposta anterior. A inquietação da juventude é uma constante desde muitos séculos.
O homem, numa faixa que geralmente vai de 16 a 23 anos, é um rebelde. Depois, quase sempre, ele acaba se adaptando e se integrando à sociedade. No exato instante em que o homem se adapta, o seu espírito evoluiu ou se acomodou? Quando nós nos adaptamos para o bem, e o bem, essencialmente, é sempre o bem dos outros, porque é do bem dos outros que nasce o nosso próprio bem. Hoje, muitas vezes, queremos tratar os nossos jovens como se eles fossem nossos inimigos, e isso é um erro. Os nossos jovens são os nossos continuadores, trazem consigo uma vida diferente da nossa, impulsos originais que nós não podemos auscultar em toda a sua extensão. Os nossos jovens, de ambos os sexos, necessitam, principalmente hoje, de nossa compreensão. Naturalmente que não podemos empurrá-los para a libertinagem, mas não devemos frenar neles o impulso à libertação para que eles se realizem, para que eles se desvinculem da nossa vida pessoal. Todos nós, na condição de criaturas amadurecidas na experiência física, podemos igualmente e temos independência deles e não devemos escravizá-los aos nossos pontos de vista. Falamos numa experiência de mais de 4 decênios em que temos visto centenas, talvez, milhares de jovens e adultos chorando sobre os nossos ombros em vista do amor possessivo que tantas vezes nos retardam o progresso individual e ocasiona tantos distúrbios em nossa vida familiar e coletiva. Tantos jovens que se doparam em drogas, tantos que se refugiaram em casas de saúde, tantos que abandonaram os seus próprios deveres, que fugiram para a indisciplina, que desertaram do estudo, muitas vezes por causa de uma influência opressiva daqueles que foram chamados a orientá-los na vida prática. E ao mesmo tempo vemos tantos pais, tantas mães e tantos orientadores e tutores chorando porque não podem escravizá-los à sua própria vida. Por que é que nós não nos podemos amar uns aos outros na condição de jovens e de adultos, cada qual vivendo dentro da sua época de experiência física? Por que nós, como adultos, não podemos resguardar a nossa independência, dando independência àqueles jovens que são a esperança da humanidade, que são nossos filhos, nossos continuadores, para que eles realizem as empresas a que foram chamados pela reencarnação? Allan Kardec, através da questão número 385, em O Livro dos Espíritos, trata disso com muita propriedade, e isto há mais de 100 anos. Nossos filhos são espíritos que vieram de outras condições diferentes das nossas, são credores do nosso maior respeito. Nós falamos em diálogo e precisamos do diálogo. Falamos em comunicação e precisamos da comunicação, não apenas no dia dos desastres sentimentais. Conversar com os nossos jovens, conversar com os nossos pais como grandes amigos que se interligam através das suas experiências. Mas diálogo nunca foi pancadaria verbal. A comunicação nunca foi um sistema de censura sistemática. Não estamos, de maneira nenhuma, reprovando adultos,
nem censurando os jovens. Estamos atentos à lição de nosso Emmanuel, que nos pede considerar que dentro da civilização do Ocidente é que nasceu a psicanálise com Sigmund Freud, para que nós sejamos tratados especificamente e individualmente para nos ajustarmos ao amor que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse enunciado não veio de nenhuma decretação humana, veio daquele que nós temos como sendo nosso Senhor. Por que não podemos amar os nossos jovens, auxiliá-los, para que eles sejam eles mesmos? E por que é que nós não podemos receber deles o auxílio? Não para que vivamos como muitas pessoas maduras estão vivendo em países da Europa, em grandes palácios dourados, nomeados como sendo cemitério dos elefantes, em que as pessoas amadurecidas na experiência humana se recolhem como pessoas inúteis e vivem uma vida de entretenimentos como se fossem marginalizadas pela idade física. Não, como adultos, podemos tratar de nossa saúde, sermos independentes, ampararmos os nossos filhos e eles também ampararem a nós outros, para que cada um de nós tenha a sua casa, tenha as suas afinidades, as suas relações, o seu mundo, os seus hobbies, as suas profissões, os seus afetos, a sua vida. Ao mesmo tempo, eles também podem ter as suas famílias independentes, com muito amor de nós uns para com os outros. Pedimos perdão ao nosso mediador, Dr. Almir Guimarães, e ao nosso distinto entrevistador, Dr. Durval Mendonça, por nos estendermos tanto na resposta, mas a pergunta é válida e nós não podemos tratar-nos uns aos outros como se fôssemos inimigos. Nós somos irmãos, somos pais, filhos, parentes, amigos, esposos, esposas, tios, tias, companheiros, mas acima de tudo somos espíritos imortais, filhos de Deus, cada qual sendo um mundo original, criado por Deus. Aconselhemos os nossos jovens, amparemos os nossos jovens com as nossas experiências e que eles nos amparem com a sua força e nos amem, que nós todos precisamos de amor, mas que haja aquela fronteira que nós chamamos de respeito, para que cada um seja ele mesmo e para que nós possamos viver em paz uns com os outros, sem necessidade de cairmos em neuroses e depois em psicoses e recorrermos aos nossos amigos da medicina como doentes graves, arredados da vida e arredados do trabalho, que a vida para nós deve ser uma escola sem férias, com as pautas do descanso, mas todos fomos chamados a trabalhar.